Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 10 do livro de Atos. E para variar, vou te convidar, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, curte esse vídeo, encaminha para um amigo para que ele também possa acompanhar conosco e ser abençoado pela palavra de Deus. E estamos aí então no capítulo 10, faltam ainda 18 capítulos para o final. O livro de Atos são 28 capítulos, ainda tem um bom tanto pela frente. Então persevera, continua conosco. Vamos fazer a leitura então, vou passar o texto aqui para a tela para a gente poder acompanhar juntos, certo? Diz assim então, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então aqui a gente ouve falar de um homem, chama Cornélio, ele era um centurião, ou seja, um chefe de uma guarda de 100 soldados, e diz que ele era religioso, sua família também temente a Deus, né? Dava esmolas, orava a Deus. Vai acontecer algo com ele aqui bem interessante. Versículo 3, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Aqui então Cornélio tem uma visão de um anjo que lhe dá orientações sobre mandar chamar a Pedro, o apóstolo, que estava hospedado na casa de um Simão, né, perto do mar. Mais uma vez Deus dá aqui orientações claras de onde encontrar, né, assim como foi com Ananias para encontrar Saulo. Assim como em outros momentos, né, Deus também deu orientações claras. Aqui também, né, Deus passa orientações claras para o anjo que passa essa informação para Cornélio. Diz no versículo 7, depois que o anjo lhe falou, o que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então Cornélio obedece à ordem do anjo e manda chamar, então manda procurar Simão Pedro, né, que estava lá nesse lugar, e vai atrás, manda soldados atrás dele para que o encontrem em Jope, para trazê-lo como o anjo mandou. No dia seguinte, versículo 9, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Vamos parar aqui para entender isso. Pedro então está no terraço, diz que ele, enquanto estava, né, com fome, enquanto a refeição era preparada, ele estava orando, e Deus dá uma visão a ele aqui, e ele vê algo como, diz, um grande lençol que desce do céu, com uma espécie, muitas espécies, né, de animais, aqui quadrúpedes, diz, répteis e aves, e uma série desses animais certamente era daquele grupo que, ou talvez todos eles, daquele grupo que lá na lei de Moisés, lá talvez no Levítico, aparecesse como animais considerados imundos ou impuros, que os judeus não comem, né? Os judeus não tocam. E aí, então, uma voz diz a Pedro que Pedro, levante-se, mate e come. Aí Pedro logo rejeita. Pedro diz: Não, Senhor, eu nunca comi algo impuro ou imundo, então não vai ser agora. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que o Senhor purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu.
Olha a atitude de Pedro agora diante dessa visão. Diz que Pedro estava refletindo no significado da visão. Pedro, então, reflete sobre isso para tentar entender o que Deus está querendo dizer. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali havia hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Deus dá uma visão para Pedro, um tanto enigmática, mas agora com a explicação, Pedro entende o que Deus quer dizer. Isso faz todo sentido para ele. E como Deus deu uma visão a Cornélio do que deveria fazer, agora Deus dá uma visão a Pedro do que ele deve fazer. Pedro, então, versículo 21, diz que Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Aqui mais esses soldados, né, que estão ao comando de Cornélio, dão um bom testemunho dele. Falam que ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado. E aqui diz algo que não disse no começo, diz que o anjo, então, diz que deveria chamar Pedro para que Cornélio ouvisse o que ele tinha a dizer. O que será que Pedro tinha a dizer para Cornélio? E a gente vai ver agora. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Pedro ia entrando na casa e Cornélio dirigiu-se a ele, prostrando-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar e disse: Levante-se, eu sou homem como você. Pedro então se dirige até a casa de Cornélio. Cornélio, já sabendo que Pedro está a caminho, de alguma maneira, ele reúne pessoas que a eles são importantes, seus parentes, todos os parentes aqui, né? Amigos mais íntimos, ele convida para estarem na casa, porque esse era um evento para ele importante, alguém que Deus mandou chamar estaria ali para trazer uma palavra para ele, e ele quer compartilhar isso com todos aqueles que ele considera. Tanto ele considerou Pedro que, talvez não tendo um entendimento claro aqui, ele se prostra diante de Pedro, né? Ele diz que adora Pedro, e Pedro logo diz que ele não deve fazer isso, né? Diz: levante-se, eu sou homem como você. Nenhum lugar na Bíblia nós vamos ver, né, um apóstolo, algum discípulo de Jesus recebendo adoração, nem mesmo um anjo, né? Eles sempre dizem: olha, só deve adorar a Deus, né? Eu sou homem, ou eu sou um anjo, não faça isso. E isso é uma lição também, né? O único que é digno de louvor, adoração, que nós nos prostremos na sua presença, é o próprio Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, né? Deus na pessoa da Trindade. E aqui acontece isso, né? Diferente de Jesus, quando Jesus era adorado, pessoas se prostravam aos pés de Jesus, Jesus não as recriminava, pelo contrário, Jesus muitas vezes disse que elas estavam fazendo certo, né? Isso, Jesus retratava a sua própria divindade ali. Mas Pedro diz: olha, levante-se, eu sou um homem como você. Versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Pedro está dizendo que, olha, o que a gente está fazendo aqui é contra a lei. Isso aqui, não, pela lei, não poderia acontecer. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando foi procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar?
Pedro então declara aqui o motivo, né? O fato de ter entendido o que Deus quis dizer com aquela visão e com a explicação, né? Que Deus diz, olha, estou mandando aí 3 homens te buscarem para ir lá. Acompanhe eles, eu os escolhi, né? Eu fiz assim. E Pedro entende isso, Pedro não reluta, Pedro vai. E ele diz agora, o que eu devo, né? Posso perguntar por que vocês me mandaram chamar? E aí Cornélio vai contar então o que aconteceu com ele. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Cornélio fala algumas coisas interessantes aqui, ele relata o que aconteceu com ele, e ele diz também que quando diz assim, quando o anjo disse a Cornélio, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. E aí o anjo então mande buscar em Jope a Simão Pedro. Nós podemos pensar aqui que talvez, né, as ações de Cornélio fossem muito relevantes, né, para que ele merecesse alguma coisa. Mas nós precisamos entender que, na verdade, Cornélio era alguém que tinha o coração voltado para Deus. Ele queria de fato encontrar a Deus, ele queria de fato honrar a Deus. Diz que ele era um homem temente a Deus, aquilo que ele fazia era de coração. Mas, olha, a razão pela qual Deus enviou Pedro até lá. O que vai acontecer na sequência? Pedro vai aqui anunciar o evangelho para Cornélio e para todas as pessoas que estão naquele lugar. Por quê? E por que Cornélio precisaria ouvir o evangelho? Porque embora Cornélio fosse religioso, fosse justo e fazia coisas boas, Cornélio não tinha, conforme cremos, né, na Bíblia, a Bíblia nos ensina, ele não tinha salvação, porque ele não conhecia Jesus e ele não tinha ainda o arrependimento dos pecados, uma entrega. E aqui agora Pedro vai explicar muito claramente a todos eles, né, a palavra do evangelho, o evangelho que é a pregação bíblica, a pregação que Jesus mandou, né, pregar. Falar de Jesus, falar de sua morte, de sua ressurreição, do seu sacrifício e da possibilidade de haver salvação se nós depositamos a nossa fé em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que Ele pode sim nos perdoar os pecados. Isso Pedro vai anunciar agora e diz então que Cornélio disse assim, olha, estamos aqui na presença de Deus para ouvir. Cornélio sabia que Pedro tinha algo de Deus para anunciar aqui, né? Que Deus tinha colocado Pedro naquele lugar, naquele momento, para anunciar algo importante para eles. E eles estavam agora, como ele disse, na presença de Deus para ouvir o que o Senhor te mandou nos dizer, que a palavra de Pedro não seria a palavra da boca só dele, seria de fato a palavra de Deus. Então Pedro começou a falar. Olha o resumo do Evangelho. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Ele já começa falando de Jesus e fala aqui, quando ele fala todo aquele que o teme faz o que é justo, está falando sobre a obediência ao Senhor Jesus. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré como espírito e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele,
depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Olha como Pedro anuncia já desde o ministério de Jesus, a vida de Jesus na terra, tudo que Jesus fez, como ele foi morto e ressuscitou e foi visto, e eles eram testemunhas, e diz, mas isso já estava profetizado, os profetas já falavam isso, tudo apontava para Jesus, e diz que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o nome, o seu nome, o nome de Jesus. E agora diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Diferente das outras vezes, quando os discípulos estavam reunidos no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles de forma visível, em forma de fogo, e eles falaram em outras línguas. Diferente de quando em Samaria, os apóstolos ali, Pedro e João, impunham as mãos sobre aqueles que tinham crido na mensagem, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Agora, durante a fala de Pedro, pregando a palavra, pregando o evangelho e falando sobre o arrependimento e perdão de pecados, para perdão dos pecados através do nome de Jesus, eles recebem o Espírito Santo. E entendemos aqui que também a vinda do Espírito Santo sobre todo aquele que crê depende de uma decisão interna, de algo que acontece aqui no interior, talvez não visível, mas acontece quando essa pessoa toma uma decisão. E aqui isso aconteceu de forma visível, né? Diz aqui que os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Isso se tornou visível, eles manifestaram aqui coisas diferentes, né? Capacitadas pelo Espírito Santo, mais uma vez para que os próprios judeus agora pudessem ver, assim como foi em Samaria. Inclusive Pedro e João foram lá para ver o que estava acontecendo, as conversões, e eles não puderam, né? Eles impuseram as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Aqui agora os gentios recebem o Espírito Santo, cumprindo-se aquilo que Jesus disse, olha, primeiro em Jerusalém, na Judéia, depois em Samaria e agora nos confins da terra, até os gentios sendo alcançados, como Deus tinha dito ali, né? Nada considere impuro aquilo que foi santificado, aquilo que eu escolhi. E eles recebem o Espírito Santo. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Aqui então segue a crer no coração, né? O arrepender-se de seus pecados, crer no coração, receber a salvação, o Espírito Santo, e aí foram batizados. Mostra que o batismo não salva, mas o batismo é uma comprovação, um testemunho, testifica, né, que aquela pessoa que está passando pelo batismo foi salva, recebeu o Espírito Santo. Então aqui foi essa sequência, né, que vemos como aconteceu. Olha, eles não disseram assim, não podemos negar o batismo da água para esses que já receberam o batismo do Espírito Santo, então vamos batizá-los. E foram batizados. Pedro passou com eles alguns dias e esteve com eles ali. Esse foi o início da caminhada, certamente, de Cornélio, das pessoas que estavam ali com Jesus, né? Aprenderam do Evangelho, aprenderam a palavra salvadora, né? O Evangelho que salva, mas inicia-se ali uma caminhada do discípulo, né? Receberam salvação, mas agora inicia uma perseverança, inicia uma caminhada de andar com Deus, andar com Jesus, ser ministrado pelo Espírito Santo que está no coração, né? Andando, se desviando do mal, buscando uma vida de santidade. Isso também começaria na vida daqueles cristãos ali. Esse foi o capítulo 10. Amanhã lemos juntos o capítulo 11. Fica conosco e vamos juntos até o final. E até mais.